Os padrões são como atalhos para acelerar resultados. Utilizamos padrões para facilitar a conexão, o rapport. Fazemos uso dos padrões para gerar confusão quando necessário, implantar sugestões e etc. E a mesma regra das palavras hipnóticas serve para os padrões hipnóticos. Tudo é uma questão de contexto. Vamos aprender os padrões mais eficientes para a hipnose. O primeiro padrão é denominado de validação. A validação é a via expressa da conexão e, portanto, a validação sempre estará presente como abertura para a hipnose ocorrer. Afinal, hipnose e conexão andam de mãos dadas. A validação, como o nome já sugere, é simplesmente validar a presença da outra pessoa. Por exemplo, você está fazendo demonstrações de rua e uma pessoa se aproxima e diz: "Eu quero aprender sobre hipnose." E nesse momento você diz: "Então, você quer aprender sobre hipnose? Que ótimo!" Perceba que é exatamente o que a pessoa disse, e isso é validar a presença da outra pessoa. É uma forma de demonstrar que você está ali presente e disponível para a pessoa. E por mais simples que possa parecer, é um padrão extremamente poderoso e incrivelmente muito pouco usado por vários hipnotistas. E talvez você possa até pensar que a validação está ocorrendo o tempo todo, porém é o oposto. O mais comum é a invalidação. É simplesmente ignorar o que a pessoa disse e incluir o próprio mundo. Outro exemplo. Um amigo seu se aproxima e diz: "Cara, eu me sinto tão cansado hoje." Aí você diz: "Ah, para com isso, vamos até a praia que passa." Nesse exemplo, como você aplicaria a validação? Pause o vídeo apenas para criar uma simples validação agora. Nesse exemplo, a validação pode ser: "Então você está cansado hoje?" Perceba que é apenas repetir o que o outro disse. Sim, é extremamente simples, mas é transformador. A validação abre as portas para a conexão imediata. E adivinha, portas abertas para a hipnose. Quando você valida o mundo da outra pessoa, isto é, o que ela está sentindo, vendo, escutando e toda a sua experiência no momento presente, você pode facilmente observar a nível não verbal, a linguagem corporal, uma abertura imediata para você. Os olhos em seus olhos, posição corporal aberta, o quadril e os pés em sua direção. E por quê? É simples, todas as pessoas querem atenção, querem se sentir acolhidas e escutadas. E quando você fornece este resultado, você fisga a atenção total da pessoa rapidamente. Portanto, sempre use a validação como entrada para a hipnose. Toda criança deseja saber se está no caminho certo. E uma estratégia para saber o que fez está certo é através das autoridades, como por exemplo, o papai e a mamãe. Suponha que a criança está aprendendo a andar de bicicleta e quando ela consegue pedalar pela primeira vez por 1 metro de distância, meio que bambeando, ela coloca os pés no chão e olha diretamente para os pais. E a ratificação é feita exatamente nesse momento, quando os pais dizem algo como: "Muito bem, parabéns, que ótimo, você conseguiu. Você mandou muito bem." E tal resultado gera reforçamento no comportamento, isto é, a criança tende a repetir novamente o mesmo processo. Apenas, claro, para ganhar mais ratificação dos pais. E isso não é nada novo, já acontecia há muito tempo atrás, quando, por exemplo, o bebê cai no chão e levanta e os pais comemoram. Esta ratificação ativa neurotransmissores associados ao bem-estar e o prazer. E, portanto, o reforço do comportamento também ocorre devido ao sistema de recompensa, buscando, claro, sentir mais prazer e bem-estar. Em hipnose, ratificar resultados positivos do voluntário é a via expressa para obter mais do mesmo. Por exemplo, se o meu participante simplesmente relaxa profundamente, vou dizer: "Muito bem", e você pode dobrar este relaxamento agora. Se em uma demonstração de rua o participante gera amnésia do nome, perfeito, e você esquece completamente o seu nome. Certo dia, uma aluna minha, que é professora de faculdade, me disse que gostaria muito que os alunos dela fizessem mais perguntas, porque é apenas um ou outro que tinha o costume de fazer. Então eu disse para ela ratificar imediatamente o aluno que faz geralmente as perguntas. Algo simples como: "Muito bem, esta é uma boa pergunta." E fiquei com uma dúvida no ar. Será que o sistema de recompensa pode ser ativado nos outros alunos? E depois de um certo tempo, a minha aluna me deu um feedback muito interessante. Ela disse que devido à ratificação, outros alunos também começaram a fazer perguntas. Não pense em um coelho amarelo. É sério, não pense em um coelho amarelo agora.
Fica difícil, né? Não pensar em um coelho amarelo se eu continuar falando para você não pensar em um coelho amarelo. Pois é, o cérebro descarta imediatamente a palavra não. Aliás, não é um descarte, apenas necessita entender o que não deve ser feito. E para isso, ele necessita colocar a atenção exatamente no que não deve ser feito. É uma sugestão indireta e, portanto, muito mais poderosa. Observe este exemplo. Você tem que ser mais responsável pelos seus atos. Uma bela sugestão direta, não é mesmo? Agora observe este exemplo a seguir. E você não precisa pensar que deve ser responsável pelos seus atos. Percebeu a diferença? Imediatamente forço a atenção do ouvinte para a direção que eu desejo. Eu não quero que você relaxe profundamente. Você não precisa respirar fundo agora. No entanto, tome muito cuidado com o padrão negação. Da mesma forma que ele é poderoso, é também muito utilizado para a autossabotagem. É claro que de forma inconsciente. Por exemplo, praticamente todos os meus clientes em terapia estão reforçando o problema por causa desse padrão. Eu pergunto, o que você deseja mudar hoje? E eu não quero mais me sentir tão ansioso. Ou eu não quero mais sofrer por causa de X. Ou seja, toda a sua atenção está direcionada para o problema e não para o que realmente desejam obter. É muito comum pais utilizarem o padrão de negação em seus filhos e depois brigar com a criança por um erro deles mesmos. Por exemplo, uma criança que pega uma garrafa de vidro pesada com água. E assim que o pai vê, diz, filho, cuidado para não deixar cair esta garrafa. E o que acontece em seguida? A criança deixa a garrafa cair. E não é por menos, uma autoridade simplesmente captou a atenção e fez ela imaginar internamente o que ele estava dizendo. Portanto, o padrão de negação é um padrão poderoso apenas quando utilizado de forma estratégica e totalmente consciente. Quando não utilizado dessa forma, tende a gerar resultados das quais não desejamos obter. O duplo vínculo é um padrão fantástico. Você já sabe que quanto mais você gerar autonomia e liberdade na sua forma de conduzir a hipnose e no uso das palavras, mais eficiente você se torna como hipnotista. Em outras palavras, você obtém melhores resultados. E o duplo vínculo tem esta finalidade, gerar escolhas para o ouvinte. No entanto, tem uma pegadinha, porque não importa qual escolha ele vai decidir, o resultado sempre será o mesmo. Por exemplo, em um certo momento, a minha filha estava dormindo muito tarde. E se eu falasse para ela, filha, está tarde demais, vai dormir, a resposta era um simples e direto não. Por outro lado, quando eu mudava para filha, você vai dormir daqui 10 ou 15 minutos? A resposta era sempre a maior opção, 15 minutos. Mas percebe que realmente não importa, porque o resultado é o mesmo, ir dormir. No entanto, ela aceitava facilmente porque foi ela que escolheu, e não foi uma ordem minha. Gerar escolhas é sempre a melhor opção. E como usar o duplo vínculo na hipnose? E você deseja fazer hipnose agora ou daqui a pouco? E você vai relaxar profundamente com os olhos abertos ou fechados? Percebe que há escolhas, mas o resultado é sempre o mesmo? O padrão X causa Y é fascinante e muito usado nas sugestões hipnóticas. O cérebro adora criar conexões, criar associações, como por exemplo, e você pode ouvir a minha voz e se sentir bem. E com isso eu conecto o processo de escutar a minha voz ao resultado em se sentir bem. E quanto mais você relaxa, mais fundo você vai. Isto é, através desse padrão é possível criar frases em loops. Quanto mais X, mais Y. O interessante é sempre conectar um processo que já está acontecendo e associar a um resultado esperado. Por exemplo, desejo que o voluntário vá mais fundo, isto é, se interiorizar cada vez mais. E quanto mais você respira, mais fundo você vai. A respiração já está acontecendo naturalmente. Apenas conecto uma nova resposta a este processo natural. O padrão de conscientização, este talvez é o meu padrão favorito. Onde colocamos a nossa atenção, tende-se a se ampliar. E com isso, conduzir a atenção do voluntário para algo que está ocorrendo neste momento, consequentemente, amplia a conexão com o momento presente. Por exemplo, observo um relaxamento facial e com isso eu digo algo como e posso observar que o seu rosto relaxou. E através desta sugestão, a atenção do voluntário é direcionada para o relaxamento facial e, consequentemente, vai ampliar este resultado. Você, por exemplo, pode ampliar o relaxamento e a interiorização
apenas informando ao voluntário o que você está observando. Obviamente que deve ser informado apenas o que de fato você vê e não o que você está supondo. Porque é assim que o voluntário direcionar a atenção, o resultado se expandirá naturalmente. E no PDF em anexo você pode encontrar mais padrões poderosos para aplicar de forma estratégica no seu processo hipnótico. E lembre-se que caso você tenha dúvidas, utilize o nosso grupo do Telegram. Até o próximo vídeo.